Abrir comigo a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 13, a parábola bem conhecida. Nós vamos ler a partir do versículo 3 ao 9. Não sei se o vídeo deu certo, né, 13? Deu, glória a Deus. E logo após a leitura, e antes de entrarmos na meditação da palavra, eu quero compartilhar com a igreja um vídeo, de um jovem, o Alessandro. Na verdade, agora é um casal, quando ele foi parto, ele foi só, E agora, graças a Deus, quando voltou, foi casado. E agora está na Tailândia. Mas no final do ano agora, em dezembro, eles têm um trabalho lá na Mongólia, que é levar carvão e alimento para a região mais carente da Mongólia. Tendo em vista que esse período, a Mongólia se torna o lugar mais frio do mundo. E muitos, por falta de carvão, perecem, porque não tem como fazer um fogo para se aquecer. E graças a Deus que o Senhor tem usado a vida do Alessandro e toda aquela equipe que está ali, e viajaram para lá, levaram carvão, alimento, aqueceram o corpo e aqueceram também a alma daquele povo com a pregação do Evangelho. Amém? Todos encontraram Mateus capítulo 13, versículo 3 ao 9. Amém? Glória a Jesus. Eu vou ler aqui uma parte que você só acompanha aí, viu? Glória a Jesus. Mateus 13 e 3 diz assim: E falou-lhes de muitas coisas por parábola, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas, vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, 100, outra a 70 e outra a 30. Glória a Jesus. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Glória a Jesus. Irmãos amados, a gente vai falar um pouco desse texto, que vai embasar a mensagem de hoje. Eu quero compartilhar em torno de 4 minutos, juntando tudo, os dois vídeos, tá bom? Bota primeiro ele falando, pode ser? Pronto, glória a Jesus. Passando aqui para agradecer a vocês pelas contribuições, pelas orações, pelo que Deus tem feito também aqui na Mongólia. A Mongólia é um país muito frio mesmo, esse desafio muito grande para nós estamos aqui para servir ao Senhor, para alcançar vidas. Tem sido um tempo muito precioso, que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês, continue olhando pela obra missionária, continue contribuindo, continue indo juntamente conosco. Vou deixar aqui um pouco, passando um vídeo que Deus tem feito aqui neste lugar. Muitas famílias estão impactadas, muitas famílias receberam a Cristo em sua casa, aceitaram a Jesus. Esse é um tempo muito precioso para nós aqui. O Senhor tem feito grandes coisas neste lugar. Então fica com o vídeo, vê as grandezas que o Senhor está fazendo neste lugar. Deus em Cristo vos abençoe.
Nesse sentido, da Baixa Terra, que é uma que se aplica em um ano assim, e como a cura água vai ser tudo vai usar 미국 같이 다 우리 사실 eu mandar isso já tem esse de pedir na frente e certo. Glória a Deus. Nossa, Max. Glória a Jesus. Quero agradecer a oração da igreja. Você pode ter certeza que eu entendo isso, que todo progresso, todo avanço na obra missionária é resultado não somente das contribuições financeiras, mas muito mais ainda da intercessão. Às vezes você pode não ter como contribuir financeiramente, mas você dobra os seus joelhos e ora, aí Deus usa de quem você menos espera para abençoar a obra missionária. Olha só, quando estava na África, isso no tempo da pandemia, foi um período que era para ser muito difícil, mas foi um período que, graças a Deus, ele recebeu mais oferta. E estava lá na África e precisando de um recurso e orando ao Senhor. Aí uma pessoa ligou, um nativo lá da Bolívia, que viu o dia ele participando de uma live. Aí pediram a conta, o bispo, para enviar uma oferta generosa para ele. Aí justamente aquele que ele estava precisando, aquele irmão lá da Bolívia, a gente não sabe nem quem é, mas Jesus sabe e usou a vida dele para a glória de Deus. A obra missionária, irmão, já tem aquele jargão, aquela frase muito linda que é feito. Quem lembra desse jargão, irmão? Que a obra missionária é feito com os pés. Ixi, Jesus, vem confio, cara, quem sabe? Mas tem que voltar a tomar mãozada. Amém, meus irmãos? A missão é feita com os pés daqueles que vão, as mãos de quem contribui e os joelhos de quem? Glória a Jesus. Então, irmãos amados, eu quero louvar a Deus e encorajar vocês a continuar orando pela obra missionária. Não somente David do Alessandro, que está ali na Tailândia, também trabalhando com aqueles jovens daquele lugar, também os idosos, mas orando por cada missionário nosso, que está espalhado por este mundo. Inclusive, nossos irmãos que estão, claro que a Rafaela e o Ananias vieram de férias, entre aspas, né, que ela veio para fazer a cirurgia, para se tratar de saúde. Eles estão trabalhando junto ao Moçambique. O Moçambique está passando por um período também muito difícil, uma guerra civil, e isso sempre acaba atingindo também os nossos missionários. E nós precisamos orarmos. Nós não podemos ir lá fazer nada, não podemos mandar armamento de guerra, mas nós podemos orar, e aquele que faz cessar a guerra pode estirar a mão sobre aquele lugar e a guerra cessar. Eu, Ricardo, graças a Deus, nós temos testemunho lindo. Eu creio que em 2011 para 2012, Ricardo, aquela guerra civil também lá na África, no Senegal, e havia, irmãos amados, no cenário de uma guerra sangrenta, terrível, destruidora. A desgraça ia ser tão grande lá que toda a mídia internacional estava voltada para o Senegal naquele período, naquela data, enviando as suas equipes, né, de reportagem e tudo, porque estava um clima já de guerra horrível. Então eles esperavam que no dia mesmo da eleição o clima fosse piorar. Inclusive os nossos missionários também esperavam esse período, até o tempo que o Alan saiu da África, não foi, Ricardo, foi para Burkina Faso. Paulo Erasmo, que a Salete permaneceu lá para a glória de Deus, né? E aí nós levantamos uma vigília, né? Senegal para Cristo, eu acho, Ricardo. Mas não tinha espaço, ia lá na Equador, irmãos para a glória de Deus. Sabe o que aconteceu no dia da eleição? Não vou dizer que aconteceu nada, porque aconteceu. Jesus interveio, não teve nenhum tiro, irmão, para a glória de Deus, não teve uma confusão. A mídia voltou de mala vazia de questão de reportagem. Por quê? Jesus, irmão, não é nós, é Jesus. A gente ora, é Jesus que faz, amém? Glória a Jesus. Então, para a palavra, só concluir também essa mulher que está testificando aí no final, ela aceitou a Jesus, igual ela teve muitas outras vidas que aceitaram a Jesus também. Todos os anos eles vão na Mongólia e fazem esse trabalho, né? Graças a Deus, muitas vidas têm aceitado a Jesus e o avivamento está acontecendo, e só falta uma coisa para se cumprir todas as coisas que Jesus falou. E o que está para se cumprir, que ainda não se cumpriu, é o que eu mais almejo, o que você também mais almeja, que é o arrebatamento da igreja. Glória a Jesus. Irmãos amados, esta parábola que foi lhe diz respeito ao semeador.
Semeador, a gente sabe, um agricultor, vocês conhecem muito bem. E a Bíblia diz que ele saiu a semear, né? E o semeador, irmão, o trabalho de semear não é tão fácil. Na vida literal, no campo, e no espiritual também não é. Assim como no dia a dia, aquele que é semeador tem que limpar a terra, tem que arar, tem que arrancar topo, né, como diz o outro, e às vezes se depara com uma terra ruim, uma terra que não é frutífera, que não prospera. Assim também são os semeadores do Evangelho. Semear não é algo fácil. Semear não é uma tarefa qualquer, é uma tarefa nobre. E se você sente esse desejo no seu coração de semear a palavra, você não precisa ter receio de ficar se perguntando: meu Deus, será que isso não é de mim? Será que esse desejo de falar de Jesus não é coisa da minha cabeça? Será que não é a minha natureza humana querendo se sobressair para mostrar que eu sou alguma coisa? Não, a sua natureza não vai me estimular a fazer nada que glorifique a Deus. A minha natureza humana só nos insulta contra Deus, mas quando vê o desejo de semear a palavra, de pregar o Evangelho, de abraçar um pecador caído, você pode ir com toda certeza e convicção, porque não é obra sua, é o Espírito Santo trabalhando no seu coração, para que através da sua vida ele venha semear também em outras vidas. Então semear, irmão, não é uma tarefa fácil, uma tarefa qualquer. É tanto que para o discípulo começar a semear, primeiro eles tiveram que ficar reunidos e receber a promessa do Pai que diz respeito ao revestimento do poder do Espírito Santo. Aí Jesus diz lá em Atos 1:8: olha, vocês serão revestidos de poder, vocês receberão virtude do Espírito. Para quê? Para vocês ser o mais curtido, o mais compartilhado da era de vocês. Não. Eu vou revestir vocês de poder, para vocês semearem a palavra em Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. Então, é uma tarefa tão árdua, tão difícil, que nós mesmos sozinhos nós não conseguiríamos fazer. Ainda que juntassem com uma multidão de homens, nós não iríamos conseguir fazer essa tarefa. Mas se juntar aqui 1, 2 ou 3, cheio da presença do Espírito Santo, eles vão semear e vão lograr êxito na semeadura, porque o sucesso da semeadura não está naquele que está semeando, mas está naquele que habita no semeador, que é a pessoa bendita do Espírito Santo de Deus. E o semeador, irmão, ele tem um perfil, ele tem as suas características. É verdade que o semear é tão difícil, e Deus ele nunca deixou isso obscuro para nós. O salmista no Salmo 126, ele já diz: aquele que vai levando a preciosa semente, andando, cantando, sorrindo, é assim, ó. Aquele que vai levando a preciosa semente, no jatinho, no helicóptero, não é andando. E como se não bastasse andando, às vezes ele vai chorando. Glória a Jesus. Ele vai andando, vai chorando, e de vez em quando o choro se transforma num gemido, porque a Bíblia diz que ele vai andando, chorando, gemendo. Mas tem um detalhe interessante, que tem uma promessa do Pai que diz assim: eles vão andando, vão chorar e vão gemer, mas vão voltar sem dúvida, trazendo consigo seus molhos, ou seja, vai trazer resultados positivos para a glória de Deus. Então o semeador, meus amados, ele passa esses dilemas. E às vezes tem aquele que é semeador e que está semeando e de repente se depara com momentos tão difíceis da vida, que esse dia ele não está conseguindo nem orar. Quando se ajoelha, só consegue chorar e gemer. E às vezes você fica a se perguntar: Senhor, será que eu estou no caminho certo? Não tenha dúvida, porque o Evangelho, irmão, não é só clamor. Na verdade, nem é clamor. O Evangelho não é só maré mansa. Tem dias de tempestade, viu, irmão? Tem dias que são nublados, tem dias difíceis, tem dia que você encontra os caminhos espinhosos, mas o Senhor está contigo. Então, semear o Evangelho é uma tarefa nobre, porém difícil. Na verdade, aos homens é impossível, e só se tornou possível porque Deus derramou do seu Espírito sobre as nossas vidas. E na vida, irmão, tem aquele que semeia, tem aquele que ceifa. Nós estamos aqui
em um certo ponto semelhante na vida daqueles que estão lá na África, na Ásia. E os nossos irmãos estão lá trabalhando para colher, né? E alguém olha e pensa, quem está lá é maior do que quem está aqui. Não é, irmão. No reino de Deus não tem maior, não tem melhor. Amém, irmãos? Não tem o grande. O grande eu sou, só é um, e é o Senhor. E o Senhor Jesus, mandando o discípulo para aquela grande colheita em Samaria, ele disse assim: olha, aquele que semeia e aquele que ceifa, ambos terão o mesmo galardão, eles são do mesmo tamanho. Você que está aqui investindo na obra missionária que está acontecendo lá no Senegal, onde a Salete está, a Salete não é maior do que você, o galardão dela não vai ser maior do que o seu. A Bíblia está dizendo que ambos receberão o mesmo galardão, porque quando você semeia aqui, você também está fazendo parte desta obra. E o próprio Jesus disse que aquele que, ainda que seja só um copo com água, não é muita coisa não, se você der um copinho com água, Jesus disse assim: se tu der um copo com água a um dos meus escolhidos, de maneira nenhuma ficará sem teu galardão. Há um galardão para a minha vida e para a sua vida. E eu estou correndo aqui um pouco na mensagem. Eu quero falar um pouco do perfil desse semeador. Porque se queremos semear, não é do nosso jeito. O semeador, irmãos, ele não trabalha da forma que ele quer. Ele não trabalha com a semente que ele quer. Nós temos que entender isso. Não é no tempo que ele quer. Porque tem um semeador, irmão, que é assim: irmão, se der tempo eu vou. Pois quando você sobrar um tempinho, vá para outro canto. Porque Deus não trabalha com sobra, não. Jesus, irmão, ele não recebe sobra. O homem pode receber, mas o Senhor Jesus não recebe, não. Tem gente que é assim: irmão, se der tempo eu vou, pois se der tempo fica em casa. E nós temos que dar para o Senhor as nossas prioridades. É o melhor do nosso tempo. Irmão, estou sem tempo, mas vou fazer um esforço, eu vou estar lá, em nome de Jesus. Aí o Senhor se agrada, aí o Senhor opera, irmão, dessa forma. Então o semeador, irmão, ele não trabalha quando quer, no tempo que quer, com a semente que quer, não. O semeador ele vai trabalhar com a semente que o Senhor der. E quem que dá a semente é Ele. Isaías já deixava isso bem claro, que é Ele que dá a semente ao semeador. E não é porque eu não sei o que eu vou pregar, não se preocupe. Ele vai te dar a semente que tu deve lançar. Irmão, não sei o que eu vou dizer, não se preocupe. É Ele que dá a semente ao semeador. É Ele que vai te revelar a palavra. Ele que vai te entregar a mensagem. É Ele que vai colocar na tua boca as palavras que tu deves falar. Não se preocupe com a semente. Se preocupe tão somente em estar disponível para semear esta semente. E a primeira característica do perfil do semeador, desculpe, que eu quero trazer, é que ele não tem escolha própria. Ele vai semear só onde ele quiser, não. Eu só vou pregar se for na igreja lotada, não é assim não. Eu só vou pregar se quando chegar lá tiver todo mundo preparado para ouvir a palavra. Você pode ser semeador de qualquer outra pessoa, do Senhor você não. Porque aqueles que trabalham para o reino, aqueles que trabalham para o Senhor, eles não têm escolha própria. Ele não vive mais para si, ele não faz mais o que ele quer, ele vive para o Senhor. E o que se entregou por ele na cruz do Calvário é como municipal. A vida que eu agora eu vivo na fé do Filho de Deus. E ser semeador, irmão, não é ser popstar. É uma obrigação da igreja. Ser semeador não é obrigação do pastor, é obrigação de toda a congregação, de toda a igreja. Eu louvo a Deus porque Paulo entendia isso. Ele dizia assim: se eu prego o evangelho, eu não tenho do que me gloriar. Por quê? Isso é uma obrigação que está imposta a mim. É uma obrigação que foi dada a cada um de nós. Ir por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê vai ser salvo. Quem não crê já está condenado. E em teu nome, Senhor, o que é que nós vamos fazer? Em teu nome vocês vão expulsar demônio, vão falar em outras línguas, vão colocar a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Se tomarem ou beberem alguma coisa mortífera, não lhes farão dano algum.
E para quem é essa ordem, irmãos? É por missionários que estão no campo? Não, é para todo aquele que se considera um discípulo de Jesus. Se você entende que é discípulo, essa ordenança é para você. Se você entende que é servo do Senhor, essa ordenança também é para você. Então perceba que dentro da parábola, que o semeador ele vai pelo caminho e cai a semente, a nossa semente no caminho. Ele chega num lugar que é implantável, ou seja, cheio de pedras, mas mesmo assim, irmão Geraldo, ele estava passando lá em Maneirada, tem muita pedra, o caminho é ermo, é muito dificultoso o acesso, mas ele vai, glória a Jesus. E perceba que no decorrer da caminhada, após as pedras, vem os espinhos, ele encontra um caminho que é espinhoso. Mas ele enfrenta também os espinhos para pregar, para lançar semente, até chegar numa terra que a Bíblia diz que é uma terra boa. Agora você já pensou se o semeador ele tivesse o seu próprio querer de dizer, não, vou pregar só na terra boa, porque tem crente que é assim. Eu quero pregar no culto de domingo lotado, eu não quero pregar em culto campal não. A gente quando começa a semear, irmãos, a gente quer semear até no ciclo de oração. A gente ora a Deus para o irmão que quer trazer a reflexão no rim. Aí quando Jesus começa a honrar, começa a dar dons espirituais, aí você começa a pregar, Deus começa a operar, e você entende que Deus está agindo ali quando você está pregando, aí agora não quer mais nem para a consagração, quanto mais pregar. Não faça isso, porque você é semeador, e semeador não prega onde ele quer, ele prega onde o Senhor envia, na hora que o Senhor envia, no tempo de Deus, e não é no tempo dele não, é quando o Senhor manda. A Bíblia diz que o semeador foi, ele passou pelo beira do caminho, passou no lugar onde tinha muitas pedras, ele passou entre os espinhos, até chegar a uma terra boa. Talvez você está semeando hoje, no meio dos pedregais, onde só tem pedra, talvez você está semeando onde só tem espinhos, mas o Senhor vai te levar até uma terra boa, e um dia você vai ver o fruto dessa semente crescer para a glória de Deus. O semeador ele não tem escolha própria. Segundo, irmão, o semeador ele não trabalha por obrigação, ele trabalha por amor. Ele não trabalha por reconhecimento, ele não trabalha com os aplausos. Irmão, eu acho que tudo deixar de pregar. O que foi? Sei lá, não preguei hoje, eu fiquei à igreja. Não foi muito com a minha cara, não. Eu preguei hoje, irmão, dava nem glória a Deus. Você está trabalhando pelo reconhecimento? O semeador aqui tem que trabalhar por amor. Paulo ele tinha esse desejo no coração de pregar o evangelho não para se tornar grande, mas tornar Cristo conhecido. O Evangelho ele oferece recompensas, mas nós não trabalhamos pela recompensa. A maior recompensa que nós queremos é os céus. É aquele grande dia do advento do Senhor. Então o semeador, irmão, ele semeia com amor. Enquanto nós semeamos com amor, nós semeamos mesmo onde há ingratidão. Irmão, aquela pessoa é tão ingrata. Eu estava indo no caminho para a igreja, meditando nesta palavra ainda, e o Senhor ministrou algo no meu coração que eu quero compartilhar com vocês. Que às vezes, irmão, essa terra de ingratidão quer ofuscar o chamado na nossa vida e no nosso coração. Por que eu vou pregar para aquele povo se eles não querem nem dar crédito ao Evangelho? Irmão, a gente já trabalhou tanto e eles nunca quiseram. Ao contrário, ainda fala mal da igreja, fala mal do pastor. Não deixe de orar por essa vida não. Não deixe de semear nesta vida não. Faça como o Senhor. Ele sabia que Judas ia trair, mas ele deu dons, ele deu oportunidade. E mesmo na última hora que Judas chegou lá para entregar ele disse: a que vieste, amigo? Mesmo sabendo que Judas ia trair, ele disse: tudo em vão. O perfil da terra que você vai semear
não deve mudar o perfil que Deus colocou no seu coração. Não é porque são ingratos com você que você também agora vai passar a ser um crente ingrato. Não é porque foram rebeldes contra você que você vai se tornar um crente rebelde. Nós fomos chamados para fazer a diferença. O Senhor Jesus disse: vós sois o sal da terra e vocês são a luz desse mundo. Vocês são diferentes. Você é diferente. Judas era ingrato. O maior semeador veio aqui e só encontrou ingratidão. Mas até hoje ele continua semeando no meio do meu coração. Não deixe que atitudes ruins venham mudar a essência de Deus no seu coração. Não deixe que corações obscurecidos venham se tornar o seu assim também. Continue trabalhando para o reino. Irmão, ninguém reconhece, glória a Jesus. Irmão, ninguém fala bem, glória a Deus. Jesus disse que quando todos os homens falam bem de vocês estão perdidos, porque assim fazem vossos pais aos vossos profetas. O segundo, o terceiro perfil, com marca do semeador que eu quero compartilhar, é que ele semeia em terras reprováveis. Quem que vai lançar pedra? Lançar semente no meio das pedras? O agricultor certamente não lança. Por quê? Porque sabe que não vai frutificar. Quem que vai semear? Não olhei que o Adriano, eu me lembrei, o Adriano entende esse negócio. O Adriano passou no início dele quando está reduzindo lá na caridade. O Adriano plantando. Então ninguém vai plantar entre espinhos. A gente vai plantar, a gente tem que tirar as pedras, limpar o terreno. Mas o semeador, ele continua semeando, porque ele sabe que quem limpa o terreno é o Senhor da obra. Sabe, irmão, tem uns coração velho que ainda tem um bocado de espinho para tirar, tem umas pedras velhas no meio, mas continue só orando e semeando nesta vida, continue atuando essa sementinha, porque o Senhor vai remover essa pedra velha, esses espinhos velhos vai ser queimado pelo fogo do Espírito Santo, e essa terra cheia de espinho vai frutificar, porque os espinhos serão retirados para a glória de Deus. Então tem terras improváveis. Quem diria que lá em Gardara seria uma cidade boa para plantar estas sementes? Infeliz, foi preso um bocado de vez. Quebra as correntes, me cai as correntes. E toda a vida que ele vai, ele volta pior. E agora ficou doido, está andando pelos montes, se rasgando com pedra, dormindo em cemitério. E ninguém passa perto dele, de tão violento que ele é. Aí Jesus falou: eu vou lá, glória a Jesus. Eu vou semear lá. Até os cidadãos daquela cidade ficaram espantados quando viram o resultado da semeadura. A Bíblia diz que aqueles que viram aquele jovem outrora, nu, praticando violência, disseminando todo o mal naquela cidade, causando terror, agora via ele assentado, vertido e em perfeito juízo, ao lado do semeador supremo que é Jesus. E todos ficaram espantados e disseram: Jesus, vá-se embora daqui. Que negócio estranho é? Quem diria que a mulher samaritana se tornaria a porta de entrada de Jesus lá em Samaria? Porque quando Jesus tentou entrar em Samaria a primeira vez, tentaram matar Jesus. Lucas 9, esqueci agora o versículo específico, uns 40, tá? Diz que Jesus foi entrar em Samaria, e os samaritanos pegaram Jesus e iam matar Jesus. Foi preciso Jesus, ao ver que ali, sair do meio deles, ficar lá discutindo enquanto Jesus saía. Aí um dia Jesus vai lá no poço de Jacó e encontra uma mulher samaritana, uma mulher reprovável, uma terra velha que ninguém queria plantar nada. Era uma terra tão ruim que ela tinha que ir para o poço orar e que a irmãos dela não estivesse lá. Era uma mulher antissocial. É aquela mulher que a mãe diz assim para a filha mais jovem: eu não quero você com aquela menina. Já passaram por isso, irmão? Sabe quem foi enredanado já passou por isso? Que o pai e a mãe do amigo dizem: não quero você andando com ele não, ele não presta para nada. Não é assim, irmão? Mas aí Jesus chega e muda a história. Alguém semeia, glória a Deus. Aí a Bíblia diz que Jesus chegou lá e começou a conversar com aquela mulher. A Bíblia diz, irmão, sabe que aquela mulher entra na cidade agora dizendo: vem e vê, aleluia, aquele que falou tudo a meu respeito, eu achei o Messias. A Bíblia diz que toda aquela cidade veio ao encontro de Jesus, e
após passar um tempo com Jesus, era Jesus querendo ir embora, ele dizendo: não, Senhor, parecia um discípulo de Emaús, não, Senhor, fica mais um pouquinho aqui com a gente, se demora mais um pouquinho aqui, porque quem um dia desfruta dessa presença, não quer mais largar desta presença, irmão. Um dia quem se encontrou com Jesus, não quer mais ter uma vida sem Jesus. E eles disseram: Senhor, filho, era uma terra improvável, quem diria que era através dela? Então o semeador ele tem que ter esta visão também, de semear nas vidas mais improváveis, daquele viciado velho que você cresceu e está envelhecendo, e ele continua sendo viciado. Continue semeando, porque numa hora o Senhor pode mover, o Senhor pode transformar aquela água velha em um vinho maravilhoso, e você vai se alegrar na presença do Senhor, vendo este milagre acontecer. Irmãos amados, o próximo perfil, o quarto semeador, é que ele semeia mesmo sabendo dos riscos de morte que ele vai ter. E Jesus ele deixa bem claro: olha, eu estou enviando vocês para o meio de lobos, mas não é como leões. Eu estou enviando vocês como cordeiro, como ovelha para o meio de lobos. Então o semeador ele tem que estar ciente do risco. E o risco não deve... Escute, irmão, risco não deve desestimular o desejo que você tem de semear. Hoje nós vivemos o tempo em que a igreja, irmão, tem se disponibilidade de desculpas. Irmão, é muito perigoso. A gente entende que está perigoso. Mas se a igreja avançar, irmão, vai acontecer o que aconteceu lá em Medellín. Há um testemunho, que os pastores americanos foram evangelizar Medellín, no tempo de Pablo Escobar, um homem perverso, né? Pablo Escobar era um homem que estava determinado a fazer o mal. Ele prometeu para ele mesmo, se de um ano para o outro ele não tivesse 2 milhões no bolso, ele se matava. E ele conseguiu esses 2 milhões, muito mais, né? Envolvido naquelas práticas ilícitas que os irmãos sabem. E ele passou a praticar todo tipo de violência. Ele, para matar um inimigo, tinha que matar um quarteirão inteiro, ele matava. Ele era assim, né? Um dos fatos mais assombrosos dele é que ele mandou derrubar um avião com mais de 200 pessoas para matar um só que estava dentro. Então esse era Pablo Escobar. E esses missionários chegaram lá para pregar o evangelho. E segundo a história, por ordem de Pablo Escobar, eles foram martirizados também. E as suas esposas voltaram para a América. Mas elas não voltaram e ficaram de braços cruzados. Ela levantou um exército de mulheres para orar. E começou a interceder pela Colômbia, orando pelo aquele povo de Medellín. Hoje, irmãos amados, para a glória de Deus, Medellín é um dos lugares mais seguros do mundo. Porque as autoridades, não foi Jesus que operou, abençoou, deu visão às autoridades, converteu um bocado de gente lá, e o nome de Cristo foi glorificado naquele lugar. Então, se nós passarmos a semear, o mesmo Deus que operou lá em Medellín, vai operar também na nossa fortaleza, no nosso Ceará, porque o mal só avança quando a igreja recua, e o Senhor não nos chamou para recuar. O Espírito aos Hebreus vai deixar bem claro que o Senhor, Ele não tem prazer naqueles que recua. O Senhor disse: olha, sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você já sabe, já muito cansado de saber que esse texto está falando de quando a igreja ela vai avançando. Não é o diabo que vai avançar contra a igreja e as portas da igreja vai prevalecer, não. O Senhor está falando que nós vamos avançar. E o inferno ele vai ter que recuar. Não porque a igreja é soberana, é porque o soberano ele vai à frente da igreja. Não é porque a igreja é toda poderosa, é porque o Todo-Poderoso está com ela. Ele disse: olha, ide, fazer discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E deixa eu lhe dizer um segredo: eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Então o semeador ele não pode recuar diante das ameaças. Jesus disse para o discípulo: eu estou indo lá na casa de Maria e de Maria, desculpe, mãe Marta. E o que tem lá, Senhor? Lázaro está doente.
Senhor, agora mesmo os judeus procuravam a tua morte, o que tu vai fazer lá? Tem o que lá? E ali teve aquela tentativa de fazer Jesus recuar. Olha que Jesus é um semeador determinado. Aí ali onde muitos nem percebem, a gente só lembra de Tomé porque ele nega, né? Mas Tomé era um homem também, irmão, que estava disposto a semear, independente dos perigos que ia cercar a vida dele. Ele disse, vamos acabar a discussão. Se ele vai para morrer, nós vamos morrer com ele também. Vamos embora. Glória a Deus. E foram. Mesmo sabendo das ameaças dos judeus, Jesus foi semear naquele lugar. E quando Lázaro ressuscitou, a Bíblia diz que muitos dos judeus creram no Senhor. Aleluia. Em outras palavras, contextualizando, irmão, eles aceitaram a Jesus. Eu acredito, como eu estou pregando, para muitos semeadores que estão aqui essa noite. E como foi pregado aqui essa noite, para semear, tem dia que você encontra terra boa, mas tem dia que você encontra uma terra difícil. Mas nós temos que continuar a semear. Na semeadura, o risco é real. Foi louvado aqui essa noite que quando se trabalhava para o Senhor, o inimigo veio e atacou. E ele faz isso diariamente para tentar desestabilizar, para tentar nos parar. E nós terminamos agora, mês passado, o trimestre que fala sobre as promessas de Deus. E a última lição fala das promessas de Deus que são infalíveis. Deixe o inimigo atacar. Continue semeando. Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir o que prometeu sobre a sua vida, sobre a sua família. Se ele falou que a sua família vai ser salva, descanse no Senhor. Pode o inimigo se andar, fazer o que quiser, levar por onde quiser. Um dia vai ter que trazer de volta e vai terminar a história na casa do Senhor para a glória de Deus. Porque as promessas de Deus sobre as nossas vidas, elas não vão que falhar, elas vão se cumprir. Continue semeando. Não está violento, aquela pessoa é muito violenta. Continue semeando, continue pregando. A palavra de Deus é como um martelo que esmiuça. Jesus, irmão, sabe disso, irmão? Que a palavra de Deus é como um martelo que ela esmiuça a pedra. Pode ser um coração repedrificado. Aqueles corações, irmão, já viram? Que aqueles corações desenganados com a igreja, irmão, vão para o inferno, mas não entram na igreja. Você já viu um coração assim? Irmão, eu morro pretinho, eu queimo pretinho, mas então na igreja eu não entro mais. Aí você começa a semear. E toda a vida aquela resistência. E você semeando. Aí a palavra diz que a palavra é como um martelo que vai esmiuçando. A palavra é como uma espada que vai na divisão da alma e do espírito. E você semeando. E quando você menos espera, aquele que entrar para a igreja já está aqui assistindo o culto para a glória de Deus. Quando você menos espera, aquele que entrar para a igreja está chorando na frente do altar, dizendo que quer voltar para os caminhos do Senhor. E quem é que faz isso, irmãos? É o Espírito Santo de Deus. Mas para isso nós temos que fazer a nossa parte. Qual é a nossa parte? Semear. Pregue a palavra, anuncie o Evangelho, seja aqui, seja onde o Senhor te enviar, anuncie o Evangelho. Não é porque eu tenho desejo de ir para o campo, pois continue trabalhando aqui, e no momento oportuno o Senhor vai te levar. Ser missionário, irmão, não é só ultrapassar as barreiras e limites do nosso Ceará, ou do nosso país. Há muitos missionários espalhados aqui na nossa comunidade, pregando o Evangelho, anunciando o Evangelho da paz, levando boa notícia. Sabe, irmão, está lá o vizinho, a facção agora diz que vai fechar tudo, e não sei o que, você está lá dizendo, eu venho aqui te dizer que Jesus é bom, que Ele é fiel para te guardar. Ei, Jesus tem um céu para te oferecer. Olha, ei, Jesus quer perdoar teus pecados. Eu sei que você está aí desesperado, angustiado com essa enfermidade, mas eu venho te dizer que o Jesus que eu sigo, Ele cura a enfermidade, Ele quer te curar. Olha, isso é o Evangelho, não é boa notícia. Está lá a pessoa desenganada pelos homens, pela medicina. Aí você chega lá e diz, ei, não está tudo acabado não. Eu conheço o médico por excelência, que ele cura toda a enfermidade.
Ele é Jeová Rafa, o Deus que cura todas as enfermidades. O povo está cansado de ouvir notícia ruim. Prega o evangelho, que é notícia boa. Semeie. E vai porque ele é meio espinhoso. Semeie, vai semeando. E não leva a terra ruim, vai semeando. Não deixe de semear por causa disso, não. O povo é ingrato. Continue fazendo a vontade do Pai. Continue abençoando aquela vida. E não é aquele cara, aquela mulher está fazendo a igreja de besta. Não, irmão. Quem pensa que está fazendo a igreja de besta é que é besta. Porque a igreja está fazendo o papel dela diante do Senhor. Ela está trabalhando por amor. Ela não está trabalhando porque quer ser abraçada pelo mundo lá fora. Ela está trabalhando porque um dia ela já foi abraçada pelo Cordeiro de Deus e teve os seus pecados perdoados. E tudo que ela faz é movida por amor, por gratidão. Eu estou aqui para adorar por gratidão. Eu estou aqui para adorar por amor ao meu Senhor, porque Ele te amou primeiro. Quando você ainda era pecador, o Senhor ao seu tempo enviou o seu filho para morrer na cruz do Calvário. Você sabe o que é isso, irmão? Lembra do sacrifício de Isaac? É um pouco parecido, mas o de Isaac ainda está um pouco longe do sacrifício que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. Você sabe o que é o Pai olhar para você na sua rebeldia que você vivia, escravizado no pecado, entregue aos vícios, a tristeza, a angústia, as mágoas, as enfermidades, as moléstias desta vida, o inimigo de Deus. E de repente Deus tem que escolher: crucifica o primogênito ou mata esse bicho aí que não presta para nada? Crucifica meu filho, porque eu vou transformar a vida dele. Glória a Jesus. Irmãos amados, a escolha linda de amor. É por isso que João não tem palavra para expressar o amor de Deus. Ele disse amor de tal maneira. Não tem como explicar este amor. Porque quando Cristo morreu por você, você não era fiel ao Senhor. Você nem reconhecia Ele como o Senhor da sua vida. Mas mesmo assim Ele escolheu te amar. E por ti Ele entregou o melhor que Ele tinha. Você está disposto a entregar o melhor que você tem para Ele aqui esta noite? O melhor que eu tenho é a minha vida. Pois gaste a sua vida no reino. Seja um semeador da palavra de Deus. Há uma grande recompensa, irmão, para aqueles que obedecem ao Evangelho. Aqueles que obedecem vão desfrutar do poder que Ele prometeu. E não adianta querer ter poder se não estiver disposto a semear. Não seja a igreja de Corinto. Porque a igreja de Corinto é uma igreja cheia de poder, mas uma igreja que não semeava. E aí quando a igreja está cheia de poder e não semeia, ela se torna um problema para ela mesma. Então busque o poder do Espírito Santo. Não somente esta noite, mas busque em cada culto. Saia de casa para segunda-feira, para vir para a oração determinada. Se eu quero ser batizado com o teu Espírito, se eu quero receber dons espirituais, eu quero semear com autoridade, eu quero semear com poder, eu quero semear que nem Paulo, Senhor. De chegar naquela cidade, está lá aquela jovem demoniada, falando asneira, e eu olhar para ela e dizer: Espírito imundo, sai desta vida agora. Eu quero pregar que nem Pedro, Senhor. Eu quero semear que nem ele. O paralítico estava lá na porta do templo. E quando ele chegou, ele disse: em nome de Jesus, te levanta e anda. E o paralítico sai saltando para a glória de Deus. Busque poder. Deus, Ele não mudou. Ele é o mesmo. Os tempos passam, os tempos mudaram. As pessoas mudaram. Mas o Senhor, Ele não muda. O que Ele fez no tempo de Paulo, o que Ele fez no tempo de Pedro, Ele faz hoje ainda. Nós só temos que buscar, pedir e se dispor a semear. Porque poder não é para guardar, é para compartilhar. O Evangelho não é como o talento que aquele homem escondeu, é como aqueles outros. Eu vou multiplicar. Aí quando o Senhor vir, Ele vai olhar para você: deixa eu ver o que foi que você fez com o talento que eu te entreguei. Aí você disse: Senhor, tu me deu 2, está aqui. Eu tenho 4, glória a Jesus. Aí Jesus vai lá e dizer: servo bom e fiel, entra pro gozo do teu Senhor. Mas tem um que o Senhor vai chamar e assim: deixa eu te perguntar. O talento que eu te dei, o que tu fez? Senhor, era um tempo muito difícil. A terra era cheia de espinhos, só tinha pedra. Eu não achei digno de compartilhar esse talento. Aí o Senhor vai dizer: servo mau e infiel, será lançado nas trevas exteriores.
Não deverias tu ter trabalhado com o talento que eu te dei? Aleluia. O Senhor te deu talento, irmãos. O Senhor está falando com você que essa noite. E você está querendo enterrar o talento por causa de alguns acontecimentos. Eu quero dizer que naquele grande o Senhor vai prestar conta contigo. E o que você fez com o talento que Ele te deu? O que você está fazendo com a semente que Ele te entregou? Porque a palavra está junto de ti, na tua boca. E o Senhor vai prestar conta por cada um de nós. E eu espero que naquele grande dia, a Emanuel esteja diante do Senhor, ouvindo Ele dizer: vinde benditos de meu Pai, e tomai a posse, tomai por herança aquilo que está preparado, está fundação do céu. Porque eu tive fome, e vocês me deram de comer. Eu tive sede, vocês me deram de beber. Sendo estrangeiro, vocês me hospedaram. Estando nu, vocês me vestiram. Estando na prisão, foste me ver. E o Senhor diz que os salvos vão perguntar, a congregação de Emanuel vai perguntar: Senhor, mas quando foi que nós fizemos tudo isso por Ti? Quando foi que nós tivemos preso, doente, nu, com fome, com sede? Ele vai dizer: quando semeaste na vida de um desses meus pequeninos, a mim o fizeste. Que Deus em Cristo vos abençoe. Continue semeando no reino de Deus. Glória a Jesus. Quantos foram abençoados pela palavra de Deus? Não sei se você tem notado que o Espírito do Senhor, durante todo o início do culto, o decorrer do culto, Ele tem falado conosco. Através da leitura oficial, que nós lemos nessa noite, sobre os trabalhadores para a obra, através dos louvores, através da palavra agora ministrada, a qual Ele nos convida a semear. Nós somos os trabalhadores da seara, e quem palestrou com o Senhor. Foi Ele que nos chamou. Ele quer nos usar. Foi cantado nessa noite: deixa eu te usar. E aí a palavra confirma nessa noite conosco que nós precisamos continuar semeando. Nós não temos outro trabalho, é levar a semente. Porque quem vai trazer o crescimento da semente é o Senhor. A parábola que foi lida, a semente caiu em vários tipos de terra. As terras eram ruins, mas a semente era boa. E a semente boa, cada um que está aqui tem ela em suas mãos. Basta nós lançarmos a semente, porque aquele que nos deu a semente fará crescer, fará multiplicar para a glória do seu nome. Quantos receber a palavra de Deus, que nós possamos ser essa noite motivados por essa palavra. Vamos ficarmos de pé em nome de Jesus. Vamos ser gratos a Deus pela palavra do Senhor nessa noite para com as nossas vidas. Independentemente do que você tem passado e vivido esses últimos dias, ou até mesmo o ano de 2024, as circunstâncias que viveu, que passou, algumas situações que viveu que não queria ter vivido, o desejo de parar e de desanimar, de não continuar mais, como foi ministrado claramente. Talvez você tenha parado, desejado desistir de tudo. Mas a palavra de Deus nessa noite, para mim e para você, é que nós precisamos continuar semeando. Precisamos continuar levando a semente. Independentemente da gratidão ou da ingratidão. Nós precisamos fazer isso. Porque o dono da seara, Ele é galardoador. Ele contempla cada semente lançada por cada um de nós. Então que possamos ser gratos a Deus e guardar essa palavra no nosso coração em nome de Jesus.
Quero ser grato a Deus pela vida do nosso irmão Manuel. Deus abençoe o servo do Senhor, no nome de Jesus. A gente fez convite, ele com muita alegria nos atendeu a estar aqui junto conosco. Deus abençoe os nossos visitantes, toda a amada igreja aqui presente, os obreiros, as irmãs, todos. E que nós possamos pegar essa palavra, irmãos, e ganharmos. Se você já enterrou o seu talento, hoje vá lá, desenterre ele, coloque à disposição do Senhor e diga: Senhor, aqui está o talento que tu me deste. Estava até enterrado, mas eu não quero que ele continue enterrado. Eu quero que o Senhor use para a glória do teu nome. Se é através da pregação, que prega. Se é através do abraço, abraço. Se é através do conselho, aconselho. Mas não deixe pelo caminho. Reflita hoje sobre esta palavra. Tome posse dela para a sua vida. E viva este ano para a glória do nome de Jesus. Amém, irmãos? Lembrando, amanhã temos o nosso ciclo de oração. Vamos orar ao Senhor nessa noite em nome de Jesus. Meus amados irmãos, quero convidar o nosso irmão Geraldo, que aqui está nessa noite conosco, para estar fazendo a oração final. Nem sempre o irmão Geraldo pode estar conosco, devido a limitações também na sua saúde, mas ele está aqui conosco e para nós é uma grande alegria. E ele vai estar orando agora em nome de Jesus. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, abençoa essa igreja, abençoa Emanuel, abençoa todo esse bairro todo, em nome de Jesus, abençoa essa igreja e os visitantes e toda a igreja, em nome de Jesus. Amém. Os quatro cantos dessa terra, abençoa, Jesus. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus repouse sobre toda a amada igreja, desde agora e para todos sempre. Todos digam: só seu irmão com a paz do Senhor, no nome de Jesus.